Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula e continuando o nosso capítulo 7, nós vamos fazer agora uma pequena revisãozinha do que já vimos, para entrarmos depois então no item de hoje. Nós já vimos então o prelúdio da volta, que é a reencarnação. Vimos união da alma e do corpo, que nos fala de como o espírito se utiliza do corpo, suas razões e as suas escolhas. Vimos também faculdades morais e intelectuais, onde nós vimos que uma ou outra faculdade vem do espírito. Na verdade, as duas faculdades vêm do espírito. Boa ou má vai depender da evolução de tal, da evolução moral, né, do espírito. Influência do organismo. Vimos então que a matéria que envolve o espírito é apenas uma veste para que o espírito possa vivenciar no mundo material. Então, essa matéria nós já vimos, e hoje nós vamos entrar no item do idiotismo e loucura. Então, como muitas pessoas pensam, né, que a alma dos cretinos e idiotas possam ser de natureza inferior, se enganam. Não raramente trazem almas mais inteligentes do que possamos imaginar. O objetivo de Deus é dar a oportunidade a essas almas de buscarem resgatar seus débitos do passado. Eles sofrem por efeito do constrangimento de estarem, de experimentarem a impossibilidade de se manifestarem, por estarem com seus órgãos não desenvolvidos ou até desmantelados. Então, eles sofrem, eles podem não vivenciarem no meio. Nós né, olhando de fora, podemos até achar que eles não estão compreendendo o que está acontecendo, mas o espírito está entendendo e sofre muito com isso. Aí é que está a expiação desse espírito. Então, vamos observar o quanto os órgãos e má formação vão influenciar sobre a manifestação das faculdades. São casos patológicos, mas não podemos esquecer que a moral e a inteligência está no espírito. O espírito não perde, né, aquilo que ele já aprendeu, aquilo que ele já evoluiu. Se o espírito naquele momento está passando por aquela situação, o corpo está, né, então, em má formação, e ele, então, influencia na manifestação, além de estar preso naquele corpo de matéria densa, ele também está preso em função da má formação do próprio corpo. Estes seres, né, passam por uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Kardec faz uma comparação nos dizendo que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e o dos olhos o cego. Achei bem interessante, né? Nos dá para compreender bem com essa comparação que Kardec nos coloca. Um gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem, né? Quantos gênios nós temos utilizando o seu conhecimento, a sua capacidade, a sua sabedoria, né, para uma situação de
de abuso, né? Onde leva muitas vezes a humanidade ao sofrimento e à dor. Algumas das vezes a loucura pode levar um homem ao suicídio, devido ao constrangimento em que se sente e que se encontra, e pela impossibilidade de se manifestar livremente. Então ele procura a morte para se livrar desta dor, né? Um grande equívoco, né? Porque a gente sabe que o suicídio nos leva a mais sofrimento e mais dor. Além de tudo aquilo que se leva, né, daquilo que se quer se libertar, nós ainda se acumula, né, mais dívidas e sofrimentos. Depois da morte, o espírito tem poucas recordações. O espírito, nessa situação, depois que ele morre, ele tem pouca, a morte do corpo, né? Quando ele volta para o mundo espiritual, ele tem poucas recordações, sem muita, porque ele viveu por muito tempo sem muita compreensão dos acontecimentos. Então, quando se liberta do corpo, ele sente-se ressentido pelo que passou, porque o espírito estava vivenciando tudo aquilo e compreendendo, mas como o cérebro, né, como a parte física não dava a ele a capacidade de se libertar, ele se sente ressentido, e esse ressentimento ele leva para o outro lado. Até aos poucos ele vai, então, se libertando e compreendendo tudo que aconteceu com ele. Então, vamos agora passar para um outro item que nós vamos falar sobre a infância. Podemos até pensar que o espírito que anima o corpo de uma criança seja menos desenvolvido do que o de um adulto. Mas não é verdade. Podemos encontrar no espírito de uma criança um espírito bem mais desenvolvido. Muitas crianças são espíritos muito mais desenvolvidos que os próprios pais. Apenas os órgãos ainda não se desenvolveram, dificultando sua livre manifestação. Então, conforme os órgãos vão se desenvolvendo, de acordo com a idade da criança, né? Conforme a criança vai crescendo, vai passando a idade, o espírito também vai amadurecendo e vai, então, tendo a lembrança, né? E saindo daquela perturbação que acontece na hora do nascimento. Então, ele vai ficando para trás, a perturbação, ele vai abrindo, vai se lembrando e vai amadurecendo. E a reencarnação é a oportunidade que o espírito tem de se aperfeiçoar. O espírito, no período da infância, é mais acessível às impressões que recebe. Então, é nesse momento que os pais vão ter melhores condições, né, de ensinar, de orientar, de encaminhar, né, o adiantamento desse espírito, né, nesse momento. A sabedoria divina, né, a grandeza do acontecimento, né, que é a vida, né, é uma perfeição em todos os sentidos, em todas as etapas. Né? Então, nesse momento que os pais podem educar, né, modificar aquele espírito, ajudar aquele espírito a buscar uma modificação das suas tendências, né? Porque lá pelos 15 ou 20 anos é que vai surgir o caráter real desse indivíduo, com toda a nudez. Então, lá pelos 15, 20 anos é que vai realmente aparecer
o que o espírito realmente é e traz consigo. Então, já passando o tempo em que os pais, né, já conseguiram nesse tempo de 15 anos, 10 anos, né, auxiliar e ajudar esse espírito. Então, a gente vê ali a importância da infância, né, é nesse período que nós podemos, como pais, adiantar e ajudar os nossos filhos. Claro que depois é mais difícil, mas não quer dizer que o espírito não possa mudar. Mas o momento adequado seria esse, né? Da primeira infância. Assim, então, terminando aqui esse item da infância, nós vamos entrar no item da simpatia e antipatias terrenas. Então, esse item nos diz assim, que a simpatia entre duas pessoas não quer dizer que essas duas pessoas viveram juntas no passado. Não quer dizer que seja só por isso, né? Pode decorrer da afinidade de pensamentos, de sentimentos e desejos dessas pessoas. Afinidade pelo pensamento e pelos sentimentos. O que determina a simpatia é o grau de evolução do espírito. Os espíritos, a gente sabe que eles se afinizam conforme os pensamentos, né? Conforme conforme a evolução do espírito, ele vai se ajustar, ele vai ele vai canalizar aqueles espíritos que pensam, né? Que vivem, que refletem os seus pensamentos, os seus sentimentos e desejos. E a natureza da antipatia, nos diz os espíritos, que a antipatia não é de natureza boa ou má. Os espíritos que se simpáticos um com o outro deriva do modo de pensar, né? Como eles pensam, como eles sentem as emoções e o sentimento interior de cada um. São sentimentos diversos que causam antipatia. São sentimentos são pensamentos, são atitudes que muitas vezes a pessoa não é má, mas pensa diferente do outro, né? E aí, por o outro não aceitar, ou que pense aceitar o pensamento do outro, cria essa antipatia, ou porque um pensa diferente e o outro quer mudar o pensamento daquele que pensa diferente, então existe aquela discussão, aquela briga, aquela rejeição, né? E os bons espíritos, né? Aqueles espíritos que já sabem lidar com esses sentimentos, né? Que já está mais evoluído, ele lastima essa situação, de modo a evitar o outro, a evitar discussões, então ele prefere se afastar. Enquanto que o espírito, o mau espírito, né, o espírito que ainda convive com essa situação e se alimenta e gosta, né, ele não se afasta, ele leva consigo o ódio, né? Mesmo que ele não esteja perto, mas ele leva consigo o ódio, a inveja e até mesmo o desejo de vingança. Então, a simpatia e a antipatia terrena nos dá esse contexto aqui para nós pensarmos, né? Refletirmos como é que nós nos encaixamos, né?
e como a gente age, que é o mais importante em momentos como esses. E terminamos aqui para iniciarmos agora o esquecimento do passado. Esse é o último item que nós temos, e aqui então nós vamos terminar o capítulo 7. Vamos entender um pouco do porquê Deus, na sua lembrança, que Deus na sua que Deus na sua infinita bondade e sabedoria nos oculta certas coisas. A lembrança das existências anteriores trariam-nos graves inconvenientes e sofrimentos. Em outras situações, até mexeria, né, e nos exaltaria o nosso orgulho, que é pouco, né? Orgulho e vaidade e egoísmo é o que não nos falta, né? Sem contar com as recordações dos nossos precedentes, dos nossos atos pessoais. Se daria também com os outros homens, como daria conosco, daria com os outros. Imagina assim o que resultaria, né, de desastrosos efeitos nas relações sociais. Né? Ninguém mais se entenderia numa situação como essa. Então, nem sempre podemos orgulhar-nos do nosso passado. Né? Nós não conhecemos, mas imaginamos, né? Melhor é que sobre ele o véu seja lançado. Pelo menos a gente consegue viver aquilo que a gente está vendo, né? E não trazendo conosco os pesos, né, das lembranças do passado. Aí está o amor de Deus para com seus filhos, né? O amor divino nos dando oportunidades, não nos cobrando, né? Aqui a gente vê como Deus não nos cobra, Ele nos dá oportunidades e não nos julga, né? Nos dá o livre-arbítrio de escolher nosso caminho. Só que nos mundos em que só reina o bem, as lembranças do passado nada tem de dolorosas. Neles as lembranças vêm como nós lembramos do que fizemos na véspera. Então imagina, né, que maravilha o dia que nós chegarmos num mundo como esses, num mundo superiores, né? E quando o espírito volta à vida anterior, à vida do espírito, diante dos seus olhos se estende toda a sua vida pretérita. Aí que ele vê as faltas que cometeu e as causas que o fizeram, né, ele passar por todo aquele sofrimento. E o que ele pode, como ele poderia ter evitado. Então ele reconhece justa a situação e busca então uma nova existência. Então a nossa lembrança, a nossa visão só vai acontecer quando nós voltarmos, né, da nossa existência no plano terreno. Então o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Essa é a liberdade que Deus nos dá, né, de nós podermos escolher e fazer aquilo que nós desejarmos, né? Mas sempre sabendo que existe a lei do retorno, a lei da causa e efeito, né? Que são as leis divinas, as leis de Deus. Com essa liberdade, o espírito escolhe as provas da vida corporal e quando encarnado, decide ou não e procede na escolha do bem ou do mal. Né? As existências futuras, em nenhum caso, podem ser reveladas, porque dependem do modo que o espírito sairá da existência atual e da escolha que depois faça. Então, nós podemos viver, né, o presente, o passado nos serve de lição, mas o futuro vai ser as escolhas que nós fizermos no nosso presente.
Então, delas é que nós poderemos, que nós vamos fazer o nosso futuro. Por isso a gente precisa, né, pensar bem, rever bem o que nós fizemos hoje, se nós quisermos que amanhã, né, que noutra encarnação, nós sejamos mais felizes. O esquecimento das faltas cometidas não constitui um obstáculo para a melhoria do espírito. O desejo de resgatá-las, se nós realmente tivermos vontade, que viermos fortalecido para esse trabalho, guia-nos através da intuição. Através da intuição, que as ideias dos espíritos que nos acompanham, que nos ajudam, que nos assistem, né, vão nos ajudar. Então, aquela voz da consciência que a gente diz, né? Aquela voz que eu ouvi e que a maioria das vezes a gente não nos chama atenção ou a gente não dá bola. Mas a importância de nós entendermos e compreendermos, né, que o quanto é importante a gente dar atenção à nossa intuição. São os nossos amigos, os espíritos que nos querem bem, que buscam nos auxiliar, que estão ali sempre nos intuindo. É claro que nós precisamos fazer uma avaliação, né, se aquilo que está sendo nos dito é bom para o outro, é bom para mim, né? Então, a gente precisa ter fé, mas raciocinada. As vicissitudes da vida corpórea representam expiações das faltas do passado, e assim sendo provas com relações ao futuro. Então, o espírito se depura e eleva-se a suportar com resignação. Então, o espírito só se depura, a vivência só vai ser positiva se nela nós suportarmos com resignação. Se não vivermos nos queixando, nos reclamando, colocando no outro ou em Deus a responsabilidade dos nossos sofrimentos. Então, tudo isso vai fazer com que a reencarnação não seja tão positiva quanto nós gostaríamos que fosse. Então, para terminarmos, né, esse capítulo, eu vou deixar essa frase que eu achei tão interessante nesse nosso texto, nesse nosso capítulo, que nos diz assim: esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Pensemos sobre isso. E agora vamos, então, ao momento de questionamentos, perguntas e respostas. Uma boa noite.